também. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar aí no seu lugar sentadinho durante um tempo. A gente tem muita coisa maravilhosa para ver hoje. Hoje é um dia maravilhoso e muito especial. Não é só um dia de nós fazermos memória de tudo que nós construímos e tudo que nós caminhamos até aqui. Mas, acima de tudo, queridos, é um dia de nós despertarmos em nós a chama para missões. Talvez você esteja aqui e pense, eu não sou missionário. Eu sou só alguém que tem vivido aqui a minha vida no meu lugar. Mas eu quero dizer, você também é um missionário do Senhor aqui onde você está, no lugar onde você mora, fazendo o que você faz. Você também é um missionário. Você pode dizer nessa tarde comigo assim, eu também sou um missionário. Aleluia. Agora diga isso com convicção e alegria. Ixi, misericórdia. Espera aí que eu vou fazer de novo, para você fazer do jeito que a gente ensaiou, tá bom? Diga assim comigo, eu também sou um missionário. Agora sim, aleluia. Nós somos missionários, irmãos. Esse é um dia realmente especial, é um dia histórico para o nosso ministério. Está sendo celebrado o Dia Verbo da Vida de Missões em todas as igrejas Verbo da Vida ao redor do Brasil e do mundo inteiro. Em todas as nações nós estamos celebrando esse dia que é tão especial. Afinal de contas, olhar para o passado das motivações certas para a gente construir também o nosso futuro. Então você está olhando hoje para a nossa história até aqui, para você também construir uma história maravilhosa daqui por diante. Amém? Nós vamos dar seguimento ao nosso culto. A gente vai ter muitos momentos especiais hoje, mas eu quero antes saber se teve alguém que aniversariou ao longo dessa semana ou está aniversariando hoje. Hoje também é dia de a gente celebrar a sua vida. Se você está aqui, vem até a frente, eu quero orar por você. Tem alguém que fez aniversário ao longo dessa semana ou está aniversariando hoje ainda? Sem aniversariantes? Amém. Então vamos dar seguimento aqui. A gente tem Verbo News aí no ponto. Vamos de Verbo News então. (20 de agosto, dia Verbo da Vida de Missões, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã, segunda-feira, é a conclusão do discipulado. Você que congrega conosco e deseja se tornar oficialmente um membro da nossa igreja, ainda pode participar. Lembramos que para servir em um dos departamentos da nossa igreja, você precisa ter concluído o discipulado. Então, faça sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. Terça é dia de Verbo em casa. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. O seu melhor compromisso no meio da semana é na nossa Quinta Viva. Venha com para receber uma palavra poderosa e desfrutar de uma noite de milagres. Aproveite e traga alguém com você. E no sábado, a gente separa os homens dos meninos no Homens na Caverna às 19h30, um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia, com homens de verdade. Então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres haverá virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheias do Espírito dessa cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É nesse sábado, às 19h30. Especialmente hoje, no dia em que estamos celebrando 40 anos de um legado missionário, queremos te indicar 2 exemplares muito especiais que você pode encontrar no Verbo Shop. A biografia Bud Wright e o gibi Bud e Jen, os missionários que amamos. Ao ler a biografia do pastor Bud, você será inspirado pela surpreendente história de fé e obediência ao Senhor, na qual
um simples caminhoneiro e agricultor do interior do Alabama, nos Estados Unidos, se tornou um dos missionários mais bem-sucedidos do país e um inquestionável referencial de homem de Deus para todo o mundo. Já no gibi Bud e Jen, os missionários que amamos, a criançada vai conhecer um pouco mais da história da fundação do Ministério Verbo da Vida e da Palavra de Deus que nos trouxe até o lugar em que estamos hoje. Passe no Verbo Shop e adquira já esses exemplares. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Ontem, que foi maravilhosa. Se você pôde estar aqui, você contemplou isso, é testemunha também do quanto foi maravilhoso a gente estar aqui no nosso batismo, né? Que a gente teve aqui 15 batizandos, na verdade nós tivemos 16 batizandos, né? Tivemos uma última pessoa depois e foi maravilhoso, irmãos. Algumas famílias inteiras se batizando nas águas. Tivemos um momento muito especial, realmente um dia de festa. E para você saber um pouquinho como foi, a gente tem um vídeo rápido, depois eu volto com mais informações. Pode me pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada em Deus. Foi muito emocionante. Nós tivemos algumas situações especiais, como eu falei, algumas famílias inteiras se batizando, né? Mãe, pai, filho. Teve algumas outras situações. A gente teve aqui, por exemplo, foi emocionante o do nosso irmão Laércio, porque todos nós lembramos que ele quase partia por causa de um Covid severo que ele teve durante o período da pandemia, e aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser o fim da vida dele e a morte, foi a certeza de que ele estava com o Senhor mesmo nas piores circunstâncias. E só firmou ainda mais o coração dele. A gente se alegrou demais, foi muito bom. E para nós, irmãos, pode ser só mais um batismo, mas para a vida desses irmãos é o único batismo da vida deles. É marcante mesmo, é um mergulho que é inesquecível, é um mergulho para uma vez por todas ficar ali naquelas águas, o velho homem deles, é a reafirmação pública. E eu quero te incentivar, te motivar nos próximos batismos também estar aqui com a gente festejando esse momento tão especial para os nossos irmãos e para a nossa igreja. Tem um vídeo também maravilhoso, especialmente feito para o Dia Verbo da Vida de Missões. Eu quero deixar você para acompanhar isso e depois a gente volta. 83. Bud e Jen Wright chegam ao Brasil sob uma direção divina de Deus. Vá e leve minha palavra para libertar o meu povo. Aqui fundaram o Ministério Verbo da Vida, que tem levado a palavra da fé e o amor por todas as nações. Sediado em Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida é presidido pelo apóstolo Guto Emery e Jen Wright. Como vice-presidente, firme e forte, ela permanece em terras brasileiras, pregando o evangelho com a mesma intensidade.
Pastor Bud deixou um grande legado missionário. Depois de alguns anos em São Paulo, ele e Jane vieram para o Nordeste. Juntaram tudo que tinha e pegaram uma estrada, uma Kombi como essa. E também foi numa Kombi como essa que pegamos a estrada para abrir muitas igrejas fora de Campina Grande. Viajávamos muito para Recife, mais especificamente em Paulista, porque tínhamos uma casa missionária lá. E era durante essas viagens que ele declarava tudo o que estamos vivendo hoje. Lembro demais dele declarando que o ministério ia crescer e teríamos muitas igrejas nas cidades, capitais e em outros países. Eu era novo na fé e ficava ouvindo aquelas histórias e não pensava que seria possível. Ele sempre foi um visionário. Pastor Bud foi um missionário raiz. Ele abriu mão de muitas coisas nos Estados Unidos. Ele virou um brasileiro mesmo, se adaptou a tudo. Ele era um caminhoneiro lá, mas teve que dirigir nas estradas brasileiras que não são nada boas comparadas às americanas. Ele andava em carros automáticos. E aqui ele dirigia carros manuais, sem tecnologia nenhuma, como a Kombi, só na força do braço. Aí ele se aculturou em tudo, amava as comidas brasileiras. Aprendeu a falar português sozinho, assistindo às TVs. Fez desenhos em seu caderno para fixar o idioma. E com a cara e a coragem, em poucos meses já estava pregando a palavra da fé em português, cheio de ousadia. Se alguém dizer ao monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, assim será com ele. O pastor sempre deixou a visão clara para a gente. Ele não abria mão de seguir o que aprendeu no Rema com o irmão Reagan. Sempre ensinou a falar as mesmas coisas. Ele também viu potencial em nós, que nem nós mesmos víamos. Temos continuado o seu legado. Sei que ele está infinitamente melhor do que a gente, mas sei que seria muito bom se ele visse o que está acontecendo. Com o auxílio da tecnologia e da inteligência artificial, nossa equipe tentou recriar como seria se ele ainda estivesse por aqui, vendo a grande colheita de tudo aquilo que semeou. Realmente seria muito bom se ele pudesse saber tudo que a gente tem feito hoje. Oxi, então me conta, rapaz, né? O verbo da vida indo para todas as nações, como ele falou. Aleluia. Você faz parte desse legado, amém, irmão? Nós fazemos parte daquilo que foi construído através da vida do pastor Bud. Graças a Deus, irmãos, porque essa palavra chegou ao Brasil e salvou as nossas vidas, libertou cada um de nós dos cativeiros onde nós estávamos. Essa palavra alcançou as nossas vidas, irmãos, e mudou a nossa história. Nos livrou da religiosidade, nos livrou de um Deus que nós acreditávamos que era bom e mau, nos livrou das enfermidades que nós acreditávamos que Deus nos colocava para nos ensinar algo. Irmãos, essa palavra salvou, libertou as nossas vidas.
vidas, mudou as nossas histórias, mudou as nossas famílias para sempre, irmãos. Graças à obediência de um casal, hoje você está aqui. Talvez você nunca os tenha visto pessoalmente, talvez você nunca tenha tido contato com eles, irmãos, mas você, mesmo que nem soubesse, faz parte do legado de um homem que decidiu dizer sim ao Senhor e obedecê-lo até o fim. Pastor Bud é um exemplo para nós, irmãos, de fé, um homem cheio de amor. Nós tivemos a alegria, o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Tivemos a matéria Vida de Fé com ele na época em que fazíamos a escola de ministros. Tivemos a oportunidade de vê-los ministrar pessoalmente algumas vezes, irmãos, e a gente via um homem com a dureza naquilo que pregava, com firmeza, mas ao mesmo tempo com um coração cheio de amor, que acolhia, que brincava, que tirava onda com as pessoas, que era um homem acima de tudo, que representava bem quem Jesus era nessa terra. Sabe, quando nós falamos sobre o Dia Verbo da Vida de Missões, é porque nós queremos mesmo que você não esqueça da história que começou e que já alcançou você, mas acima de tudo isso, que há um legado para nós perpetuarmos nessa terra. Há algo para nós repetirmos, irmãos. Nós não estamos aqui como quem não sabe para onde está indo, nem de onde veio. Nós sabemos bem de onde viemos e sabemos aonde vamos chegar. O verbo da vida vai para todas as nações e eu e você fazemos parte disso. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar muito mais, mas eu não posso me deter agora não, porque a gente ainda tem outro culto daqui a pouco. Mas eu quero que você saia daqui alegre, irmão, sabendo de onde você faz parte, que você faz parte de algo muito maior do que o que você imagina, algo muito maior do que o que você vê. Talvez você pense que você faz parte dessa igreja aqui, né? Que talvez não seja tão grande quanto nós podemos ainda ser, mas eu quero te dizer, você faz parte de algo muito maior. Quando aparecem ali 400 e tantas igrejas, 150 escolas, nós somos um desses números, mas mais do que isso, nós somos milhares de histórias transformadas. Nós somos milhões de pessoas que tiveram suas vidas impactadas de alguma maneira por uma palavra que liberta e que tem trazido cada vez mais vida ao povo do Senhor que está nessa nação. Amém? Eu quero aproveitar e você que está nos visitando hoje pela primeira vez, eu quero te conhecer. A gente está falando da nossa história no passado, a gente não pode deixar de conhecer você que está aqui, que faz parte também do que o Senhor ainda irá fazer. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Faz um sinal assim com a sua mão se você é visitante. Olha, nós temos algumas pessoas aqui, tem gente lá atrás também. Daqui eu vejo vocês muito bem. Eu queria pedir, por gentileza, que vocês ficassem de pé um instantinho só, para que toda a igreja possa cumprimentá-los, recebê-los da devida maneira. Sejam muito bem-vindos. Você que está perto já sabe o que fazer. Nós somos muito honrados com a sua presença aqui na nossa casa. Essa casa também é sua. Nós nos alegramos que você tenha vindo nos visitar e sabemos que Deus ama você. Olha só, você que está visitando a gente, que eu pedi para ficar de pé, nós temos uma sala especialmente preparada para vocês, que vai ficar disponível ao final do culto. Vocês receberam uma pulseira que dará acesso a vocês a essa sala. Lá tem algo para você comer, algo para você beber, um mimo que a gente quer te dar. A gente só quer que você saia daqui com a certeza de que Deus te ama tanto quanto a gente também ama você e que você se sinta honrado e acolhido da forma como você merece, porque essa é a casa também do seu Pai. Se vocês já congregam em alguma igreja, por favor, mandem um abraço caloroso nosso para os seus pastores, sua liderança. Mas se ainda não congregam em nenhuma igreja, venham congregar aqui com a gente. Aqui vai ser um bom lugar para vocês crescerem, florescerem e darem muitos frutos debaixo da poderosa graça do Senhor. Amém? Vocês concordam comigo, irmãos? Glória a Deus. Você pode ir comigo para um momento também bem especial agora, um momento de ofertas e dízimos. A gente fica se segurando, né, quando vê os vídeos do pastor Bud. E foi emocionante vê-lo ali, como ele seria, né, se ainda estivesse aqui conosco. É realmente algo que toca o nosso coração, dá muita saudade dele. Mas dá também muita alegria de saber que a gente está fazendo aquilo que ele se agradaria em ver. Amém, gente? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui onde é que você vai abrir sua Bíblia. Você pode abrir sua Bíblia, por favor. Em Mateus capítulo 15.
no verso 34. Diz assim: perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam 7 e alguns peixinhos. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, pergunta para ela assim, quantos pães você tem? Talvez para alguns irmãos seja somente 7 pães e alguns peixinhos. Ou como em outra passagem lá no capítulo 6 de João, também nós vemos o Senhor fazendo em outro momento a multiplicação de pães e peixes. E ali eram somente 5 pães e 2 peixinhos. Não importa se serão 5 pães ou se serão 7, irmãos. Não importa quanto você tem nas suas mãos. A Bíblia nos mostra que quando nós pegamos aquilo que temos e oferecemos ao Senhor, há poder da parte dele para multiplicar. Sabe, quando você pega o pouco que você tem ou o muito que você tem, eu não sei qual é a quantidade que você tem nas suas mãos hoje, mas uma coisa eu sei, querido, que aquilo que você tem nas suas mãos talvez seja o dinheiro de um lanche, nas suas mãos talvez seja o dinheiro da conta, talvez seja o dinheiro para você levar alguém para jantar, talvez o dinheiro que tem nas suas mãos seja apenas para suprir uma única necessidade que você tem. Mas eu quero te dizer, irmãos, no momento em que alguém cedeu aqueles 7 pães e alguns peixinhos, ou na outra passagem que alguém cedeu 5 pães e 2 peixinhos e entregou a Jesus, no momento que Jesus rende graças por aquela oferta lhe dada e apresentada, aquilo se torna suficiente para alimentar uma numerosa multidão. Eu quero te dizer, querido, que na sua mão pode ser que sejam só 7 pães e alguns peixinhos, mas quando você entrega ao Senhor e é rendida a graça necessária sobre isso, há uma entrega que produz multiplicação, irmãos. E eu sei que aquilo que parece que nas suas mãos não pode fazer muito, quando vem para aquilo que o Senhor tem como propósito, que vai além de um simples lanche, além de um simples jantar talvez, mas se torna algo com um propósito, isso é multiplicado ao ponto de alcançar pessoas que você nem imagina. Eu quero te dizer, se você quer multiplicação na sua vida e na vida de outras pessoas, é preciso que você esteja disposto a renunciar. Se nós não renunciamos, irmãos, como a Bíblia fala, se a semente não morrer, se ela não for lançada sobre a terra e ela não morrer, ela fica sozinha. Mas quando ela é lançada sobre a terra, a semente parece que morreu, mas o que ninguém conta é que ela vai multiplicar muito além do que era esperado. Se alguém come a semente, querida, é apenas uma pessoa comendo, mas se ela é plantada, há muitas pessoas que desfrutarão dos frutos daquela semente que foi entregue. Nessa tarde, eu quero te incentivar a entregar a semente que está nas suas mãos, sabendo que quando você entrega, pode parecer a princípio que esteja morrendo algo que você gostaria de fazer, morrendo algo que você gostaria de realizar, mas na hora que você entrega isso nas mãos do Senhor, essa semente morre, mas ela morre para produzir muitos frutos. Ela produz muito mais do que o que você pensa, ela produz para você e para muito mais gente do que você imagina e você não sabe, mas existem pessoas sendo supridas que você nem conhece através das ofertas e dos dízimos que você entrega. Tem pessoas que estão sendo alcançadas no campo missionário, graças à oferta que você entrega na sua igreja. Existem pessoas que estão recebendo a pregação do Evangelho, graças a uma oferta, a um dízimo que você devolve. Então, querido, com essa consciência, nessa tarde, separe aí no seu lugar. E eu queria que você fosse bem generoso, que você entendesse, se nós estamos falando sobre missões, é também uma tarde de nós nos levantarmos como missionários na forma generosa em que entregamos nossas ofertas. Não somente para nós, mas para que outros possam viver, para que outros possam alcançar, para que outros sejam alimentados. Que nessa tarde você faça isso com consciência. Você pode fazer aí através dos envelopes, se você quiser fazer em espécie, se você quiser fazer em Pix, como eu também estou fazendo aqui. Nós temos no nosso telão o QR Code e o CNPJ da nossa igreja para você poder fazer através de um meio eletrônico, ou também você pode se dirigir até ao fundo aqui do auditório. Lá nós teremos nossas tesoureiras apostos com suas maquinetas para você poder ofertar em cartão de crédito ou débito. Você só não precisa sair daqui sem participar desse momento santo e sem deixar a sua semente ser entregue, ao ponto de haver multiplicação. Amém? Você está pronto para fazer isso nessa tarde? Você que está em casa, eu também preciso falar com você. Não deixe de participar desse momento. Se você está cultuando da sua casa por alguma necessidade, por alguma adversidade que te impediu de estar aqui presencialmente, aproveite para fazer isso através do QR Code que aparece na sua tela ou através da transferência via Pix, que também é um mecanismo maravilhoso que hoje a gente pode usar a despeito de onde a gente esteja e a despeito de qual seja o horário, né? Bom demais, o Pix ajuda muito a gente.
Que você faça isso com consciência nessa tarde, em nome de Jesus. Já fez aí? Tem muito zero para você digitar? Amém, gente? É muito zero à direita, não é zero à esquerda não, viu? Vamos orar então, rendendo graças por aquilo que você tem aí. Pergunta de novo para a pessoa que está do seu lado. Quantos pães você tem? Diz para ela, se prepara para a multiplicação. Aleluia. Vamos orar. Você pode levantar suas mãos ou o seu envelope. Senhor, muito obrigada por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Obrigada, Pai, pelas sementes que o Senhor tem depositado nas nossas mãos. E nós lançamos nessa tarde, Pai, nossas sementes no Teu reino. Sabendo, Pai, que ainda que para nós seja apenas o nosso próprio alimento, Senhor, para muitas pessoas será multiplicação. E para nós mesmos haverá colheita em nome de Jesus. Nós cremos na Sua palavra e declaramos que essa semente morrendo hoje, ela vai produzir muitos frutos. Em nome de Jesus, é com essa convicção e com essa alegria que nós oramos e já te agradecemos. Você pode dar um amém bem forte e vir com alegria. Kakulyo alisokala Yesu, Kakulyo alisokala Yesu, Kakulyo alisokala Yesu, Kakuli, Kakuli, Kakuli. Kakulyo alisokala Yesu, Kakulyo alisokala Yesu, Kakulyo alisokala Yesu, Kakuli, Kakuli, Kakuli. Ninguém é igual a Jesus, 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 ninguém é igual a Jesus. Aleluia! Aleluia! Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Com todo o meu ser. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Com todo o meu ser. Diga com todo o meu ser. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga. Com todo o meu ser.
te amo com todo o meu ser. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te Você pode orar um pouco em outras línguas? Vamos encher esse lugar. Isso. Ore mais alto, ore mais alto. Ore, ore, ore. Há uma unção poderosa nesse lugar. Talvez você esteja aqui nessa tarde, você esteja passando por alguma circunstância, alguma tribulação, algo que tem tirado você do eixo. Talvez você esteja aqui nessa tarde procurando alguma resposta. Talvez você esteja aqui nessa tarde buscando em Deus algo que possa solucionar o seu problema. Jesus, certa vez, ele disse que ele iria ao Pai, mas que ele enviaria um Consolador, o Espírito da verdade. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você nessa tarde, meu irmão. O Espírito Santo é o seu Consolador. Esse consolo não é só para trazer alguma palavra de ânimo para nós em meio a alguma circunstância, não. Esse consolo é para resolver problemas, circunstâncias, dificuldades. Ele é o seu Consolador. Você não está só, você não está desamparado. A palavra de Deus diz que Ele nunca nos abandonaria e nunca nos desampararia. Ei, o Senhor é com você. Onde você estiver, é você e Deus, e você é maioria. Não há problema, não há circunstância, não há dificuldade que vai paralisar você, porque maior é o que habita em você do que o que está no mundo.
Aleluia! Ei, Ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo habita dentro de você. Isso gera uma convicção tão forte que você pode ter a certeza de que qualquer problema, qualquer circunstância que se levante, já caiu por terra. Porque o Espírito da verdade, aquele mesmo que pairava sobre as águas, enquanto Deus trazia forma para uma terra que estava sem forma e vazia, esse mesmo Espírito que obedecia ao comando de Deus, ele está dentro de você. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é muito poderoso. Olha para a pessoa que está atrás de você e diz: há um poder grandioso dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Você está mais animado agora? Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Graças a Deus. Senta um pouco. Que tarde maravilhosa, que domingo especial. Estamos aqui, irmãos, celebrando, comemorando o legado que Deus nos deixou através da vida do pastor Bud, através da vida do pastor Judivan, Rossana. E agora nós estamos com a bola, amém? Esse ministério é formado, irmãos, por pessoas que abriram mão das suas vidas para servir ao Senhor de todo o coração. E foi assim que o pastor Bud, um caminhoneiro, sem instrução, sem dinheiro, do Alabama, que acabara de fazer o rema, e Deus falou com ele: vá para o Brasil e pregue a palavra, liberte o meu povo. E ele, sem saber onde era o Brasil, sem saber falar português, sem dinheiro, veio para o Brasil, obedecendo uma palavra, obedecendo aquilo que ardia no coração dele. E nós somos fruto, irmãos, dessa obediência. Amém. E assim como ele foi obediente, um dia um casal foi desafiado a vir para o Piauí, a única capital no Brasil, no Nordeste, que ainda não tinha um verbo da vida, Teresina. E eles largaram tudo para vir para cá, com uma palavra, com uma certeza, com uma convicção. E começaram, irmãos, essa igreja do nada, apenas com algumas pessoas, pequenas reuniões em casa, um VC. E hoje nós estamos aqui, fruto desse trabalho, fruto desse coração, fruto dessa obediência. E agora, irmãos, como uma corrida de revezamento, o bastão está com a gente. Amém? Você se alegra com isso? Você entende a responsabilidade disso? Você entende com temor que há um dever sobre nós, que há uma obrigação nas nossas vidas de multiplicar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Você entende, irmão, que Teresina precisa de mim e de você? Aleluia. Gente, obrigado, viu? Você entende isso? Você faz parte de um legado precioso. Nós não estamos aqui por um acaso. Você não está aqui porque você veio simplesmente ouvir a palavra. Você está aqui porque você é filho de Deus. E você está aqui porque você pertence a uma visão. E essa visão, irmãos, esse legado é algo muito maior do que as nossas próprias vidas. Nós fazemos parte de um ministério sério, fazemos parte de uma igreja séria, com homens sérios. E Deus nos colocou uma responsabilidade de pregar a palavra da fé, de libertar o povo através dessa palavra e de ganhar a Teresina para o Senhor. Amém? Aleluia. Abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Vamos ver por onde o Espírito Santo quer nos conduzir. Primeira Coríntios, capítulo 3, verso 1. Quem abriu, diga: as minhas contas estão pagas. Quem não abriu, diga: eu sou um sucesso.
Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo aqui tratando algo específico com a igreja de Corinto, uma igreja que fluía nos dons, uma igreja que se orava em outras línguas, uma igreja que se profetizava, uma igreja que tinha um mover, tinha os dons do Espírito, as pessoas corriam, as pessoas riam no Espírito, as pessoas caíam. Havia um ambiente profético naquela igreja, mas mesmo com os dons do Espírito fluindo, mesmo uma igreja que possuía uma atmosfera para os dons, uma atmosfera espiritual, era uma igreja carnal. É possível um cristão se mover nos dons, orar em outras línguas e ainda ser carnal. Veja, Paulo estava falando para eles: olha, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas eu tive que falar com vocês como crianças. Isso nos mostra, irmãos, que alguém que é carnal é como uma criança. Você já viu uma criança inocente, mas ao mesmo tempo birrenta, ao mesmo tempo dá trabalho, faz coisas que um adulto não faria, fala coisas que um adulto não falaria, se comporta de uma maneira que um adulto não se comportaria. Uma criança carnal. E Paulo está falando: olha, mesmo vocês desfrutando dos dons, mesmo vocês tendo um ambiente profético, mesmo vocês orando em outras línguas, mesmo vocês desfrutando do sobrenatural de Deus, vocês ainda são crianças. Paulo falando: olha, alguns de vocês já fizeram rema, talvez até escola de ministros, mas ainda são crianças. E eu ainda tenho que falar com crianças. Eu ainda tenho que pregar sobre coisas básicas para vocês. É isso que Paulo está falando. Paulo dizendo: olha, eu precisava falar com vocês sobre o mundo vindouro, sobre como vai ser o milênio, sobre como vai ser o tribunal de Cristo, sobre como vai ser as bodas do Cordeiro, o que acontece no paraíso. Eu queria falar para vocês sobre coisas eternas, mas eu ainda preciso falar para vocês coisas básicas, como não mentir, como não roubar, como não adulterar, como não falar mal dos irmãos, como não criar motim na igreja, como não reclamar quando tem um evento pago, como não reclamar quando está escalado para ministrar, para tocar, para servir. Porque ainda sois carnais, ainda sois crianças, bebês, meninos. Eu ainda tenho que ensinar, Paulo está falando, a você, quando eu ministrar a palavra, você dá um amém. Não sou eu não, é Paulo que está falando. Eu ainda tenho que ensinar para vocês coisas básicas, como dar oferta, como dizimar. Paulo está dizendo: olha, se eu tenho que ensinar essas coisas tão básicas, é porque vocês ainda são meninos. O menino é que ainda precisa se falar sobre dar dízimo, sobre dar oferta. O menino é que fica no YouTube vendo vídeos onde tem esses gurus de internet que não sabem bulhufas de Bíblia e ficam falando: olha, o dízimo é para o Antigo Testamento. Aleluia. Meninos, leite vos dei a beber. O que é isso? Tem que falar o básico para você. Mesmo querendo falar sobre coisas mais sólidas, mais consistentes, mesmo querendo falar sobre as coisas do mundo vindouro, mesmo querendo falar para você sobre coisas e valores eternos, eu ainda preciso falar para você sobre não roubar, não adulterar, não mentir, não falar mal do irmão, ofertar, dizimar. E hoje nós estamos numa celebração, e eu não estou falando isso para trazer condenação para você, eu estou falando sobre a igreja de Corinto. Eu não sei por que você está meio emburrado aí. Eu estou falando da igreja de Corinto, não estou falando da igreja de Teresina.
Paulo estava ensinando para eles. Eu estou falando que Paulo estava ensinando. E hoje nós estamos celebrando um legado que foi deixado para nós. Hoje nós estamos celebrando, sobre há quase 40 anos atrás, um casal veio do Alabama, um caminhoneiro que matava barata com a mão, bruto, brabo, com uma palavra de Deus, com uma instrução de Deus para libertar o povo no Brasil. O apóstolo Bud, ele não tinha muito talento, muita habilidade, mas ele era um homem que temia ao Senhor e que tinha um coração completamente voltado para Ele. Ele entregou a sua vida para Ele. Quantos de nós, irmãos, teríamos a coragem de sair do nosso lugar, da nossa casa, do nosso trabalho, deixar a nossa família? O apóstolo Bud deixou um filho lá. Quantos de nós teríamos essa abnegação? Quantos de nós, irmãos, teríamos essa coragem, essa capacidade para largar tudo e ir para um lugar que você não conhecia, para você pregar para pessoas que você não conhecia, enfrentar preconceito, enfrentar necessidades, dificuldades financeiras, por causa do amor ao Senhor? Sabe, o apóstolo Bud, ele tinha uma causa. Será que nós temos uma causa? Então é sobre isso que Paulo estava falando. Olha, eu queria falar para vocês sobre coisas mais fortes, sobre como vocês devem largar as coisas, a vida de vocês, para ter a sua vida completamente devota ao Senhor. Mas eu ainda preciso falar sobre leite. Paulo está falando, olha, eu queria falar mais sobre a vida do pastor Bud, para que seja um exemplo para você, uma inspiração, para que você possa ter a sua vida completamente dominada pelo Senhor. Mas eu ainda preciso falar sobre coisas básicas. E eu não estou falando aqui para você sair do Piauí, de Teresina, ir embora, ir para outro lugar, não. Mas eu estou falando sobre você ter a mesma atitude de obediência que o apóstolo Bud e Mama Jane tiveram. De o coração, de a vida, o dinheiro, o tempo, a juventude, a força, o vigor, tudo ser para o Senhor. Será que temos mesmo, irmãos, nos dedicado ao Senhor dessa forma? Precisamos honrar esse ministério, precisamos honrar essa obediência do apóstolo Bud, mas não só com palavras. Precisamos honrar isso com as nossas ações, com a nossa vida. Aleluia. E agora, irmãos, é a nossa vez. Apóstolo Bud correu sua carreira, guardou a sua fé, e ele passou o seu bastão numa corrida de revezamento. Pastor Judivan, Rossana vieram e começaram tudo que nós temos hoje, irmãos, lá atrás, fazendo os cultos num lugar bem pequenininho, levando água congelada porque não tinha bebedouro, ventiladores porque não tinha ar-condicionado. E hoje nós estamos aqui com essa estrutura. É bênção, não é? Mas o que temos feito para honrar esse legado? Não convidamos pessoas para vir para os cultos, não pregamos a palavra para pessoas que estão perto de nós, não damos um bom testemunho, nem mesmo às vezes para os nossos familiares. Tem muita gente que tem raiva de crente, porque crente dá golpe por aí, compra e não paga, fala mal de pessoas, adultera, mente, no trabalho dá um péssimo testemunho. Ainda preciso falar sobre leite? Aleluia. E agora é a nossa vez, nós estamos com o bastão. Será que temos tido a mesma disposição que o apóstolo Bud teve? E eu quero chamar a sua atenção nessa tarde. Eu sei que essa mensagem, aliás, as minhas últimas mensagens não têm dado muitos likes, né? Mas está tudo bem, eu não quero likes terrenos, eu prefiro o like do céu.
Eu prefiro, irmão, seguir a instrução do Espírito. E, sinceramente, desculpa, eu não quero parecer grosseiro, mas eu não estou nem aí para o que você acha da mensagem ou não. Eu estou aqui não para falar o que você gosta, eu não estou aqui para entreter você, eu não sou apresentador, eu não sou um pastor pop, eu não sou coach, eu não sou nem pastor bonito, eu sou feio, gordo, careca, eu não sou popular, não falo tão bem, mas eu estou aqui para obedecer ao Senhor. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir, não o que você quer. Aleluia. E talvez você diga assim, não, mas eu estou muito bem, eu não preciso ouvir sobre isso. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que nós não devemos pensar sobre nós mesmos além do que convém. Existe uma medida que convém, que a gente precisa pensar, mas existe uma medida que a gente não pode ultrapassar. E tem muitos crentes assim, quando recebem a palavra, eles pensam, essa palavra é para fulano. Olha aí, eita, o pastor hoje arrebentou fulano, era para o fulano isso aí, ele recebeu. Não, a palavra que é ministrada é para todos nós, inclusive para mim. Se você acha que está sendo dolorido, que está sendo como os chicotes nas costas, eu sou o primeiro a ser chicoteado, porque a palavra vem primeiro para mim. E Paulo diz que nós não podemos ou não devemos querer, muitos de nós, serem mestres, porque nós vamos prestar contas por aquilo que nós ensinamos. Paulo diz que ele esmurrava o próprio corpo para que ele não pudesse ser envergonhado a ponto de ele ensinar algo e não praticar. Então, o chicote vem primeiro para quem ministra. Não pense você que eu não estou sendo afetado com essa palavra, ou com qualquer palavra que eu ministre aqui. Amém, querido? Amém. E a pergunta é, nós estamos tendo a mesma disponibilidade, a mesma disposição de servir ao Senhor, de largar tudo que temos, de não ter as nossas vidas e nem as nossas reputações como algo importante demais, a ponto de não servirmos a Deus? Será que estamos sendo disponíveis para dizermos para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Será que Deus, quando olha para você, será que Deus, quando olha para mim, Ele tem segurança de que nós vamos cumprir aquilo que Ele deseja? Certa vez, Deus olhou para um rei chamado Saul, e Ele deu uma missão para Saul. Ele disse, Saul, você precisa exterminar uma civilização da terra, porque essa civilização, ela tentou matar o povo de Israel 500 anos antes. Os amalequitas. E Deus deu uma missão para aquele homem. E ele disse que era para destruir tudo, os animais, os homens, não era para sobrar ninguém. E o rei Saul, o que ele fez? Se achou bom demais. O rei Saul, ele se via além do que convinha. E ele poupou o rei Agag, poupou o melhor dos despojos, dos bois, das ovelhas. Ou seja, ele achou que ele poderia fazer algo melhor do que Deus havia o instruído. Ele não atingiu a expectativa do seu líder. E nós precisamos ter muito esse cuidado, irmãos, porque o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa disposição em servir a Deus está muito atrelado com a nossa obediência. Nós não podemos desvincular a obediência do chamado, a obediência do propósito. E tudo isso está vinculado com aquilo que Deus estabeleceu para nós, mas com aquilo que a liderança nos propôs. Porque quando a nossa liderança fala, é Deus falando. Os améns diminuíram. E nós estamos falando sobre maturidade. Nós estamos falando aqui sobre nós entrarmos num nível onde nós vamos poder obedecer a Deus de todo o coração e atingir a expectativa dEle. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele homem se julgou mais sábio do que Deus e ele descumpriu um comando da sua liderança. Deus falou com ele através de Samuel e falou para ele que era para ele extinguir toda uma civilização e não sobrar nada, mas ele deixou o rei e ele deixou o melhor dos despojos. E quando Samuel foi confrontá-lo, ele disse, olha,
eu errei mesmo, mas faz o seguinte, vai comigo para a gente se apresentar ao povo, querendo esconder o erro que ele cometeu. A Bíblia fala que o que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E quando o líder perguntou para ele, por que você poupou? Por que você deixou o rei vivo? Não foi dado uma instrução para você que todos fossem mortos? E ele respondeu, foi o povo. Olha a falha de caráter, coloca a culpa nos outros. Foi o povo que pediu. Não admitiu, ele não confessou o seu pecado, ele não admitiu que errou. Imaturo, menino. Ele era um rei, já estava há muitos anos como rei, mas não atingiu uma maturidade. E sabe o que aconteceu, irmão? Por causa da atitude menina dele, a meninice daquele homem, daquele rei, Deus disse para ele, você hoje foi rejeitado. Eu rejeitei você. E sabe o que aconteceu? Saul continuou sendo rei. Nada mudou. Mas ele foi rejeitado no coração de Deus. Precisamos ter o cuidado, irmãos, para que nós não cometamos falhas a ponto de Deus nos rejeitar. Tem muita gente na igreja servindo ao Senhor, talvez até liderando, talvez tocando, talvez ministrando, mas foi rejeitado por Deus. Saul continuou sendo rei por mais 20 anos, rejeitado por Deus. Deus não falava mais com ele. Deus não se importava mais com ele. Deus não cuidava mais dele. Por causa da dureza do coração daquele homem nunca se arrependeu. E sabe, Davi cometeu crimes talvez até piores do que Saul mais tarde. Mas Davi, irmão, se arrependia. Davi estava com o coração voltado para o Senhor, disponível. Aleluia. Hebreus capítulo 5, verso 12. Eu acho que vai ter até dislike hoje nessa mensagem. Aleluia. Quente. Aleluia. Hebreus capítulo 5, verso 12, diz assim, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, devíeis ser professores, já deviam estar ensinando, já deviam estar dando aula no rema, já deviam estar dando aula no discipulado, já deviam estar em liderança, já deviam estar lá na frente, pastoreando igreja, cuidando de pessoas, já devia estar liderando VC. Por causa do tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares, o leite, o básico dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O autor de Hebreus aqui, outro autor, tratando sobre o mesmo ponto que Paulo estava tratando com os coríntios. Ele dizendo, olha, por causa do tempo que vocês já estão na igreja, o tempo que vocês se converteram, o tempo que você já fez o rema, já era para você estar dando fruto e não trabalho. Já era para você estar liderando VC, já era para você estar cuidando de outras pessoas, já era para você estar ensinando a palavra. Pastor, eu estou aqui, eu quero ensinar a palavra. E por que não está ensinando? Porque o Senhor não me deu a oportunidade. Ei, meu irmão, quem levanta não sou eu não, quem levanta é Deus. Se você não foi levantado, tem algum problema. E o problema não sou eu estou aqui para facilitar. Eu não estou aqui para dificultar. E ele está dizendo, olha, por causa do tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. Ensinar o quê? Olha, ele diz, ensine de novo. Ou seja, ele está dizendo sobre alguém que já foi ensinado, mas por causa da dureza do coração, por se achar bom demais,
por ter o coração de Saul, por achar que é mais sábio do que Deus, por achar que é mais sábio do que a liderança, do que o líder, do que o pastor, por não se submeter, por ter uma dura cerviz. Tem muita gente que tem dureza na cerviz. Sabe o que é uma dura cerviz? É alguém que não se dobra, é alguém que é arrogante. Tem um falso aspecto de humildade, até fala manso. Ô meu pastor, ô meu líder. Mas quando é pedido algo, quando é requerido algo, é duro. Faz, mas faz pela metade. Faz, mas não faz bem feito. E quando faz, não faz e coloca desculpas. E quer ter uma vida de aparência. Uma aparente humildade. Ei, mas não, isso não acontece aqui em Teresina, não, irmão. Aqui é o pessoal lá, os hebreus. Calma. Não precisa ficar com essa tensão toda, não. Aqui todo mundo é submisso, leal, manso, tratável, ensinável. Mas precisamos mesmo refletir sobre isso. Se eu perguntar aqui, quem aqui é uma bênção para a sua liderança, para a sua igreja? Aí todo mundo, eu. Ei, quem pode dizer isso não é você, não. Quem vai dizer se você é uma bênção para a sua liderança é o seu líder. Tem líderes aqui que chegam para mim e dizem assim, pastor, tem uma notícia boa para te dar. Isso que foi? Fulano de tal saiu do meu departamento. Não é mesmo? Pastor, eu estava orando há meses. Pastor, é quase um espinho na carne. Faltavam as coisas. Quando eu falava, vinha com 7 pedras para mim. Eu não podia corrigir, não podia fazer nada. Eu virei refém. Lembra aquele texto lá em Hebreus, no capítulo 13, que diz que nós precisamos obedecer aos nossos líderes para que eles não façam o trabalho deles gemendo. Sabe que isso acontece o tempo todo? É quando ele pensa assim, rapaz, o fulano faltou, o fulano se atrasou. Vou ter que falar com ele. Gemendo. Ele tem que cuidar do liderado gemendo. Ai. E tem gente que é assim, né? Não, eu vou ser grosseiro mesmo, brabo, que é para ninguém chamar minha atenção. É que é para ele pensar 2 vezes e vir falar comigo. Menino, carnal. Criança que é assim, né? Tem criança que você vai brigar com ela, ela grita, que é justamente uma forma de defesa dela, para o pai não chamar a atenção. E tem muitas crianças grandes na igreja. Não aqui, eu estou falando da igreja de Hebreus, aqui, ó, o pessoal. Aqui não, aqui todo mundo é tratável, é ensinável. Mas tem pessoas, irmãos, que quando sai do departamento, o líder vem chorando falar comigo, pastor, o que foi? O líder quase entra em depressão. Porque é alguém tão amável, tão tratável, tão ensinável, que quando você corrige, diz, amém, muito obrigado pela correção, desculpa, eu vou procurar melhorar, eu não tinha visto dessa forma. Porque ele facilita o trabalho do líder. Aleluia. Infelizmente, isso é algo que a gente prega o tempo todo, né? Porque a gente, às vezes, tem que pregar esses leites, né? Só que parece que tem uma áurea, uma energia cósmica naquela porta, que quando a gente recebe, amém, é isso mesmo, eu creio nisso aí, oh, glória a Deus. Mas quando sai por aquelas portas, parece que a energia cósmica atinge a gente e a gente se esquece disso, né? Dá uma amnésia. E aí no dia seguinte, o líder fala, rapaz, essa palavra do pastor foi bênção, agora eu vou testar para ver se o liderado pegou, né? E vai ligar para ele e vai dizer, olha, você está fazendo isso errado, eu preciso que você melhore nisso. E aí o liderado, ei, o que é que você está falando comigo? Não é assim não. É essa a reação que o líder tem.
É esse susto que o líder tem quando ele vai corrigir alguns liderados. Aleluia. E ele diz: tem necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Tem gente que é crente há 20 anos e ainda está no leitinho. Misericórdia. Você consegue imaginar um rapaz de 20 anos no colo da mãe e a mãe dando mamadeira para ele de fralda e a mãe tendo que trocar a fralda? Imagina a cena. E ele assistindo o Shark, como é? Baby Shark. Imagina a cena. Não é algo agressivo? E a mãe passando talquinho nele, penteando o cabelo, dando banho. Tem muito crente assim, espiritualmente, na igreja. Que já deveria estar ensinando os outros que chegam. Alguém se converte na igreja. Vai acabar o culto não, é? Não sei para que isso aí. Essas faixas aí, para que essas faixas? É porque ainda usa fralda, ainda está tomando mamadeira. Aí ele requer, ele fica com ciúme. Você já viu criança, quando nasce o outro filho, o filho mais novo, o irmão, fica com ciúme. E deveria ser o adulto, deveria estar ajudando, ensinando. Os novos que chegaram, pegar o telefone, eu vou lá, vou visitar. Tudo bem, vim aqui ler a Bíblia com você, eu vou te ensinar os primeiros passos. Vim aqui te pegar para trazer para a igreja, vim aqui te pegar para levar para o VC. Vou pagar o rema para você. Vou pagar o rema para você. Vou pagar o rema para você. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque é? Porque é o quê? Porque é o quê? Criança. Menino. O menino que é assim, ele é o centro das atenções. Por que o pastor não me ligou? Por que o pastor não me visitou? Tive fome, não me deste que comer. Tive sede, não me deste beber. Tive preso, não me visitaste. Porque ele é o centro do universo. O universo gira em torno dele. Deus tem que fazer as coisas por ele. O pastor tem que fazer as coisas por ele. A igreja tem que ajudar ele. Os irmãos têm que dar carona. Os irmãos têm que dar oferta. Os irmãos têm que pagar jantar para ele. Mas o alimento sólido é para os adultos. Os adultos é que gostam de palavras de confronto. As crianças gostam de palavra de conforto. Os adultos é que gostam de assistir o filme do Rambo. As crianças gostam de Shark Baby. Baby Shark. É porque eu não sou criança, eu não sei. As crianças é que gostam de ouvir aquela palavra que levanta. Oh, aleluia. Mas os adultos, eles gostam de uma palavra de confronto. Ele gosta do Rambo. Aleluia. Quem é você? Criança ou adulto? Será que estamos representando bem o legado do apóstolo Bud? Será que um dia, quando estivermos com ele, nos encontrarmos com ele no paraíso, e ele perguntar: ei, rapaz, e aí? Aleluia. O que nós vamos responder para ele? Não, apóstolo Bud, eu ia para a igreja, né? Ficava ouvindo a palavra. De vez em quando eu ia aparecer lá no VC. Eu servia assim, quando precisava lá, eu servia alguma coisa, mas não era muito envolvido, não. Meu irmão, você é a igreja. Você não frequenta a igreja. Você é a igreja.
Os alvos que nós temos ali, você já viu os alvos quando você vai beber água no bebedouro? Ou você não viu nenhum deles? Aqueles alvos são nossos, é seu. Não é meu, não, é seu. Um amém, obrigado. Quem foi a irmã que deu? Muito obrigado. Obrigado, foi importante para o pregador. A nossa cultura ali atrás, que você talvez nunca viu, nunca leu. Aquilo ali é meu, é seu. É nosso. Você faz parte dessa igreja. Cada necessidade, cada dificuldade que essa igreja tem, é sua também. Sabe, você que é profissional de alguma área, você deveria estar disponível. Pastor, eu trabalho com metalúrgica, eu sou pedreiro, pastor, eu sou marceneiro, eu sou mecânico, eu sou advogado, eu sou psicólogo, eu sou alguma coisa. Eu quero usar a minha profissão para ajudar a igreja. O que eu posso fazer? Um amém, outro, obrigado. Isso é fundamental para a performance do pregador. O que eu posso fazer para ajudar? Pastor, eu sou motorista de Uber. Pastor, eu sou encanador. Eu trabalho com verdura. Sei lá. O que eu posso fazer para ajudar o reino, para contribuir com o reino? Eu não estou falando só sobre dinheiro, eu estou falando sobre disponibilidade. Eu estou falando sobre ter um coração para servir ao Senhor. Eu estou falando sobre você entender as necessidades da igreja como necessidades suas e como necessidades de Deus. Graças a Deus, porque tem muita gente aqui que tem empresas, que tem comércios, né? E que ajudam de alguma forma. Seja dando algum brinde, algum presente para a sala dos visitantes, algum brinde que nós precisamos em algum momento, seja ajudando com ofertas, doando alguma coisa para a igreja. É bênção, irmãos. Mas sabe que nós precisamos ser mais relevantes, como o apóstolo Bud. Deixou tudo que ele tinha, largou tudo. Irmãos, tudo é para o Senhor. Eu não sei se você entendeu, eu não sei se te enganaram quando você recebeu Jesus. Mas receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é você fazer como os discípulos fizeram. Jesus disse, vem e segue-me. O que foi que eles fizeram? Largaram tudo e foram seguir Jesus. E sabe, na nossa realidade, no nosso contexto, Deus não está requerendo que você largue tudo nesse sentido. Mas Ele está falando, Ele não está falando sobre você deixar seu emprego, deixar sua profissão, não. Mas Ele está falando sobre você ser uma bênção com o seu emprego e com a sua profissão. Isso é alimento sólido. Aleluia. Mas a criança, não, quer papinha. A criança não, eu só frequento a igreja. É interessante porque a gente, volta e meia, faz o censo de quantos membros nós temos na igreja. Irmãos, nós já temos muito mais membros do que a gente tem registrado. Mas sabe qual é a dificuldade que a gente tem? É porque num domingo vem um monte de gente e no outro domingo troca, vem outras pessoas. E as pessoas que vieram no domingo anterior não vêm nesse domingo. E nós temos irmãos que vêm todo domingo, nós temos irmãos que vêm 2 domingos por mês, nós temos irmãos que vêm 3 domingos por mês, nós temos irmãos que vêm 1 domingo por mês, e nós temos irmãos que vêm 1 domingo a cada 2 meses. Não entenderam o que é evangelho, crianças. Não entenderam o que é conversão. Não entenderam o que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Não entenderam, irmãos, que evangelho é um evangelho de vida abundante, mas também é um evangelho de renúncia, de morte, de morrer para os pecados, de morrer para as vontades e de fazer parte de uma causa que é muito maior e mais importante do que suas próprias vidas. Esse foi o legado do apóstolo Bud.
Mas o alimento sólido é para os adultos. Verso 14. Para aqueles que pela prática, prática de quê? Da palavra. Tiago, capítulo 1, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tem muita gente só ouvindo a palavra. Tem gente que ouve a palavra, se alegra com a palavra, mas não pratica a palavra. Criança. Aleluia. Pela prática, tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é discernir? É entender, é compreender o que é bom e o que é ruim. Meditar na palavra é bom. Ficar no Instagram o dia todo é ruim. Vir para os cultos, inclusive os de quinta-feira, É engraçado que nós temos 2 cultos no domingo, né? E só temos um na quinta. Isso mostra que tem gente que não está vindo na quinta. Aí eu entendo, irmãos, que vão ter muitas desculpas, trabalho, filho, cansaço, jogo do Flamengo. Mas o adulto, ele sabe discernir o que é bom e o que é ruim. O adulto, essa comida aqui não é boa. Isso aqui não é saudável. Pode ser gostoso, mas não é saudável. Então ele sabe discernir o que é bom e o que é ruim. Alô? Se nós temos 2 cultos no domingo, deveríamos ter 2 na quinta. Faz sentido para você? Aleluia. Pela prática, tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, ele diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eita! Nós temos uma matéria no Rema chamada Doutrinas Básicas. Se você não fez o Rema ainda, você vai fazer, eu creio. Eu creio que você vai fazer o Rema, se prepare. As matrículas, eu acredito que já estão abertas. Você fazer o Rema. Faz o Rema. Você não vai conseguir fazer esse ano, mas já para o ano que vem. E tem essa matéria, Doutrinas Básicas. E aqui, o autor de Hebreus, ele está falando sobre pôr à parte os princípios elementares da doutrina, ou as doutrinas básicas. E isso aqui vai ser muito ensinado nessa matéria no Rema. Isso aqui vai ser bem esmiuçado, bem exposto, explanado no Rema. Mas o que o autor de Hebreus está falando aqui é que a gente precisa deixar de lado as doutrinas elementares. Olha, tem muita gente que diz assim: olha, as doutrinas elementares de Cristo, que bênção. Eu sei todas as doutrinas elementares de Cristo. Mas o autor de Hebreus, ele não está falando para a gente dar ênfase nas doutrinas elementares de Cristo. Ele está falando que a gente, para amadurecer, a gente precisa botar de lado, ou seja, porque isso é básico demais para nós. A gente precisa colocar de lado as doutrinas elementares e experimentar coisas mais sólidas, mais fortes. Aleluia. Deixemos-nos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Diga a base. E aí ele começa a falar o arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Veja, ele não está falando que as doutrinas elementares são desnecessárias. Ele não está falando isso. Mas ele está falando que isso é básico demais. Arrependimento de obras mortas. Você ter a noção, irmão, de que você não é mais aquele velho homem. Aquele velho homem já morreu. Ele foi morto e sepultado no batismo. Nós tivemos o batismo nas águas ontem, meu Deus do céu. Foi sobrenatural, foi bênção demais.
E nós falamos sobre isso. Crente que ainda vive com pecado de estimação é crente que não entendeu o Evangelho. O Evangelho, ele consiste na seguinte frase: eu morri e agora eu ressuscitei para uma nova vida. Isso é Evangelho. Não se trata de religião, não se trata de prisão, de escravidão, não se trata de roupa, de conceitos, nada disso. Se trata de eu morri para toda a vida que eu tinha antes. E agora eu vivo uma nova vida. Eu ressuscitei com Cristo. Agora é a palavra que rege a minha vida. E é isso que ele está falando. Ó. Isso é arrependimento de obras mortas. Aí ele fala sobre fé em Deus. Ele fala sobre o ensino de batismos. Ele fala da imposição de mãos. Ressurreição dos mortos. Juízo eterno. Isso é básico. Isso é básico, irmãos. E Deus está nos chamando para um novo nível. Deus está mesmo nos chamando para vivermos um tempo de maturidade. O avivamento já começou em Teresina. Sabe, eu estudo avivamentos há, 15 anos, quase 20 anos. Eu estudo sobre praticamente todos os avivamentos. E existem avivamentos de diversos tamanhos, períodos, tempos, intensidades. Mas o que chama a atenção é que todos os avivamentos que acontecem, e talvez você pergunte o que é avivamento. Quando a gente fala sobre avivamento, nós falamos sobre uma grande concentração de poder num determinado lugar, com determinadas pessoas, e esse poder gera resultados, gera sinais sobrenaturais durante um tempo, durante uma escala de lugar, sobre pessoas, e aquilo marca aquelas pessoas daquele lugar. E o que chama a atenção, irmão, é que todos os avivamentos, eles são marcados por temor. Existe uma grande atmosfera de temor, e existe uma grande atmosfera de maturidade espiritual. Todos. É verdade que alguns avivamentos acabaram antes do tempo, porque pessoas acabaram não tendo esse nível de maturidade para lidar com tudo aquilo. Mas houveram avivamentos, irmãos, que eles não ficaram só limitados àquele lugar, e nem àquele espaço de tempo, mas eles alcançaram outros lugares, em outros tempos. E eu creio mesmo que já aconteceu, já começou um avivamento aqui em Teresina. Nunca se converteram tantas pessoas como nesse tempo. É verdade que Teresina foi o último, talvez a última capital, ou uma das últimas, a despertar para o Evangelho aqui no Brasil. Mas você já percebeu como nos últimos 5 anos tem vindo igrejas grandes para cá? Você já percebeu que há 5 anos atrás, ou há 6 anos atrás, as maiores igrejas aqui, só tinham 1 ou 2 que tinham mais de 500 membros? Você já viu que hoje nós temos igrejas com 1000 membros aqui em Teresina? Você já viu que estão vindo várias denominações para cá? Movimentos, igrejas nascendo, pessoas se convertendo. Isso não é comum, irmãos. Isso faz parte de um avivamento. Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas você já está dentro de um avivamento. Deus já começou algo aqui em Teresina. Mas esse avivamento ainda está no começo. Ele ainda não chegou no seu ápice. E sabe de uma coisa? Deus conta comigo e com você. Ontem os jovens começaram um trabalho de evangelismo, né? Já tinha antes, mas ficou parado por um tempo, e ontem voltou. E eu vendo, colhendo alguns testemunhos, né? Aquilo encheu meu coração de alegria, e eu já deixo meus parabéns para o departamento de jovens, fazendo esse trabalho. Isso é avivamento, irmãos. Jovens pregando na rua, ministrando no meio da rua para pessoas desconhecidas. Sabe, existe uma sede mesmo por Deus durante um avivamento, e existe um desejo ardente de ganhar pessoas para o Senhor. Mas eu sei que pessoas precisam ser colocadas em movimento, pessoas precisam ser chacoalhadas por esse avivamento, para que elas despertem.
E aí eu me lembro daquilo que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Efésios, ele diz, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Ei, meu irmão, Deus tem pressa com o estado do Piauí. Deus tem pressa com Teresina. Deus tem um plano poderoso para alcançar essa cidade, sabe? Para prostíbulos fecharem, bares fecharem, templos religiosos malignos, diabólicos serem fechados, igrejas nascerem, homens sérios, irmãos, homens íntegros. Está na hora de o evangelho não ser manchado. Tantos pastores em Teresina, corruptos, adúlteros, sabe? Que mancharam o evangelho. Isso está acabando em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, em Deus levantando homens sérios, íntegros, homens de uma palavra, homens que vão falar e as coisas vão acontecer, homens cheios do fogo do Espírito. Eu creio que nesses últimos dias, Deus vai levantar uma geração de pessoas afogueadas, como John Wesley, como George Whitefield, como William Seymour, como Catherine Kuhlman, como Mariah Udall-Fetter, como John D. Lake, como Jack Cole, como William Branham, como Kenneth Hagin. Eu creio mesmo, irmãos, que vão escrever sobre o avivamento em Teresina. Eu creio que como a gente lê hoje sobre o avivamento na Rua Azusa, nós vamos ouvir falar sobre o avivamento em Teresina. Eu creio que como nós ouvimos falar do avivamento no país de Gales com Evan Roberts, nós vamos ouvir falar do avivamento em Teresina. E eu creio, irmãos, que a Igreja Verbo da Vida tem um papel fundamental nisso. Porque nós somos aqueles que vamos estar como luzeiros, vamos estar como um farol nessa cidade. E nós seremos aqueles que teremos a maturidade para ter a palavra certa, para aconselhar aqueles que precisam, para levantar aqueles que estão caídos, para curar os enfermos, para trazer a prosperidade para aqueles que precisam. Sabe, chegou o tempo, irmãos, de nós deixarmos de lado as coisas de menino e partirmos para as coisas de adulto. Paulo diz que quando ele era menino, ele pensava como menino, ele falava como menino, ele sentia como menino, mas depois que ele virou adulto, as coisas mudaram. Está na hora, irmão, de sermos adultos, de pararmos de pensar nos nossos próprios problemas. Está na hora de nós pararmos de achar que somos o centro do universo e que tudo gira ao nosso redor e começarmos a entender que Deus é o centro de tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a minha vida. Eu não tenho a minha vida por preciosa, mas precioso mesmo para mim é agradar o meu Deus, é servir a Ele de todo o coração. Como é bom, irmãos, 2 da tarde começar a se arrumar, orar em línguas e gerar o culto para vir servir ao Senhor. E só sair daqui 9 da noite, às vezes 10, às vezes 11. Aleluia, como é bom visitar pessoas, como é bom ir em hospitais, como é bom aconselhar pessoas, como é bom tocar no louvor, como é bom servir no departamento de crianças, como é bom servir a comunicação, como é bom servir no som, como é bom servir no Amadores, no V3, como é bom servir no Rema. É isso que enche o meu coração de alegria, é isso que me satisfaz, é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós fazemos parte, irmão, de um grande legado. Não deixa isso morrer. Isso não vai parar em você. Isso não vai morrer em você. Eu vejo você mesmo sendo uma referência. Eu vejo pessoas vindo se encontrar com você para se aconselhar contigo. Eu vejo você sendo uma fonte de alegria, de paz, de bênçãos para pessoas. A Bíblia fala que a boca do justo é manancial de vida. Quando você falar, vai sair vida, graça. Os seus clientes vão chegar na sua loja, na sua empresa, e eles vão ser impactados pela sua sabedoria. Eles vão ser impactados pela unção que sai da sua boca. Aleluia. O seu chefe, os seus colegas de trabalho, eles vão pedir para você orar por eles. Eles vão pedir para você pregar para eles. Você carrega uma unção poderosa na sua vida, irmão. Você carrega uma unção poderosa. Aleluia. Pastor, mas eu não sou pregador. Ei, ninguém está falando de você ser um pregador.
Estamos falando de você ser filho de Deus. Estamos falando de você ser um portador da unção. Aleluia. Fica de pé. Do departamento de música. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga, eu faço parte de um grande legado. Diga, o bastão está comigo. Diga, eu não vou decepcionar Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o tempo, irmão. Chegou a sua vez. Chegou a sua hora. Deus está convocando você para um grande exército. Para que esse avivamento aumente. Para que o fogo em Teresina aumente. Algumas pessoas falam para mim, perguntam de outros estados: pastor, é quente mesmo lá? Eu digo, é, irmão. É muito quente. Sabe por quê? Porque lá tem o fogo do Espírito. Porque borbulha o fogo do Espírito. Meu irmão, não é comum, não é normal, não foi por acaso que essa cidade é quente, não. É por causa do fogo do Espírito. Aqui tem um povo fervoroso. Aqui tem um povo intenso que ama ao Senhor mais do que qualquer coisa. Aleluia. Está na hora de voltarmos, irmãos, para algumas bases, para alguns começos. Está na hora de voltarmos a orar de joelhos. Está na hora de voltarmos a orar de madrugada. Da onde foi que você parou? Por que você parou? Está na hora, irmãos, de voltarmos a interceder por pessoas. Está na hora de voltarmos a interceder pela nossa cidade. Aleluia. Oh, aleluia. Hoje é o dia Verbo da Vida de Missões. O propósito desse culto é nos despertar para missões. E sabe, irmãos, a gente atentar para a missão requer maturidade de nós. Eu passei muito tempo como uma criança, e quando tinha culto de missões, ou o dia Verbo da Vida de Missões, eu achava que era desnecessário, porque eu ainda era uma criança. Eu não dava a importância, a relevância que esses cultos merecem. Eu tinha muito mais coisa para falar aqui. Eu ia falar sobre, talvez, Bruce Olson, um missionário americano que aos 17 anos, num culto como esse, num culto de missões, ele foi despertado. E Deus falou com ele para ele ir para a Colômbia e ele procurar uma tribo chamada Mochilones, a tribo mais perigosa do mundo. A tribo era tão perigosa que ninguém nunca ouvia falar deles, porque quem tinha contato com eles morria. Não se sabia onde era, só se achavam os corpos com as flechas. Um povo perigoso, brabo, odiava homens brancos. E aquele homem foi para lá, e sabe, irmãos, ele foi flechado, ele sobreviveu a várias flechadas, várias tentativas de assassinato. E ele conseguiu a confiança daqueles homens. E sabe o que aconteceu? Ele demorou anos para aprender a língua daquele povo. E quando ele aprendeu, ele pregou Jesus para eles. E toda a tribo se converteu. Começou num culto como esse. E talvez Deus não esteja falando para você ir para um outro lugar. Talvez Deus esteja falando para você: olha, a sua tribo Mochilone é lá no seu trabalho. A tribo Mochilone é lá na sua rua. A tribo Mochilone é a sua família. Você está disposto a levar flechadas? Você está disposto a sofrer tentativas de assassinato para cumprir o plano e o propósito de Deus? Ou você prefere só vir para o culto? Aleluia. Meu irmão, o avivamento já começou. Ei, o avivamento já começou.
Você faz parte de algo que é muito maior do que você, do que a sua vida, do que você pode compreender. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar. Eu queria que você cantasse um pouco. Deus vai falar com você durante essa música. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite, nessa tarde, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quero te dar essa oportunidade. Faz um sinal com a sua mão. Que todos estivessem de olhos fechados. Se você ainda não tomou essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar hoje? Se você por algum motivo se afastou, está afastado, chegou o dia de você se reconciliar com Ele. Tem alguém? Todos crentes, todos salvos. Aleluia. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Todos cheios do Espírito. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, gostaria de receber imposição de mãos, sair daqui curado? Glória a Deus. Todos curados. Que bênção. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. O avivamento já começou. O bastão está conosco. Lembre-se disso. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco aí no seu lugar ainda, irmãos, nós ainda não terminamos. Antes de nós darmos andamento ao restante do culto, a gente não pode falar sobre missões e termos uma palavra como essa, tão impactante, irmãos. Se você ouve sobre missões e algo não é mexido, movido dentro de você, se você não se move de alguma maneira em compaixão, em indignação, talvez, pela sua forma ainda
lenta de reagir à vontade de Deus, se você não tem compaixão pelas pessoas que estão lá fora, se você ainda quando ouve sobre o culto no dia de missões ou num culto como uma conferência missionária, eu não sei, se isso ainda incomoda você por estar sendo feito e não incomoda você a fazer alguma coisa, então você não entendeu nada sobre a missão da igreja na terra. Porque todos nós temos a missão de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma missão que nos foi dada pelo próprio Jesus. E nessa noite, nessa tarde, nos nossos 2 cultos, no Dia Verbo da Vida de Missões, a gente não pode ouvir sobre a palavra e que nos incentiva e encoraja a ir. A gente não pode apenas ouvir sobre a história de alguém que veio de uma outra nação para o Brasil, que foi o pastor Bud. A gente não pode simplesmente, irmãos, orar sobre missões ou por missões e a gente não contribuir com missões. E é por isso que eu estou aqui agora no final do culto para levantar junto a você uma oferta especificamente para missões. Nós temos isso sendo feito em todas as nossas igrejas Verbo da Vida ao redor do mundo hoje. É também uma forma de nós direcionarmos e darmos suporte aos missionários que estão em campo, alguns de forma transcultural, em outras nações, alguns no meio de povos e tribos que a gente nem sequer conhece, nunca nem viu, mas estão acontecendo. Inclusive aqui na nossa igreja, especificamente, nós apoiamos missionários que estão em Moçambique, em Angola e também no Uruguai. Então, normalmente, nos meses que você contribui na igreja, de alguma forma, essa contribuição que você dá também é dirigida para esses missionários. Mas, durante o Dia Verbo da Vida de Missões, nós temos uma oferta específica para ser enviada para a agência de missões e para os missionários que estão atuando no campo. Essa é uma forma de você contribuir com pessoas que talvez você não conheça o rosto, em lugares que talvez seus pés nunca pisarão, mas a sua forma de contribuir com missões nesses lugares, nessas localidades, é através da sua oferta. Então, nessa tarde, nós queremos que você possa, nesse instante, ofertar. Não é para o link, nem para o QR Code, nem para o CNPJ da nossa igreja que você vai ofertar nesse momento. Não é o dado que já está salvo aí no seu banco que você vai enviar, não é para essa informação bancária que você deve enviar. Se você quer contribuir nessa tarde com missões, eu vou pedir licença aqui ao pessoal da equipe de música, para a gente poder ver os dados. Você pode colocar a sua câmera para esse QR Code, já vai direcionar você, ou então você também pode contribuir por meio dos dados aqui descritos. Também tem um link que você pode ofertar através de cartão de crédito ou de débito. Esse link está lá atrás, Se você quiser fazer a oferta através de cartão de crédito ou débito, tem a tesoureira com o link lá atrás para poder te direcionar para fazer. Não é para a nossa igreja que você vai ofertar, irmãos. E nós queremos que você faça isso hoje. Então, não deixe para você fazer amanhã, porque o Dia Verbo da Vida de Missões é hoje. A forma de nós socorrermos, contribuirmos, investirmos, avançarmos com a obra missionária espalhada nas nações é hoje, em todo o Brasil e em todo o mundo. Nós estamos fazendo isso enquanto Verbo da Vida. Amor, por favor, me dá meu celular para eu fazer aqui também. E nós queremos te incentivar a participar nesse momento. Não é a oferta que você normalmente dá na sua igreja, na nossa igreja, mas é uma oferta especial para isso. Missões, irmãos, não se faz ou orando, ou contribuindo, ou indo. Missões se faz orando, contribuindo e indo. As 3 formas são necessárias, são importantes, e todos nós fomos chamados para fazermos isso. Se você não pode ir em algum lugar, você está enviando alguém para ir no seu lugar e mantendo esse alguém lá. Essa oferta socorre os nossos missionários e também causa o avanço da obra que está sendo realizada em muitos países. Em alguns lugares são comprados equipamentos para os cultos, em outros lugares são investidos em alimentos para ser distribuídos para essas pessoas que são socorridas ali. Nós temos muitas formas, inclusive, normalmente, após o Dia Verbo da Vida de Missões, o Ministério Verbo da Vida divulga um vídeo onde mostra como socorreu algumas dessas obras, para onde foi direcionado o valor ofertado no Dia Verbo da Vida de Missões. É uma forma também da gente prestar contas e você saber onde está indo o valor que você entrega quando a oferta aqui no Dia Verbo da Vida de Missões. Amém, gente? Vocês estão animados para fazer algo? Eu tenho certeza que sim. Meu celular está aqui bem lentinho, acho que é a internet, mas vai dar certo. Eu sei que você vai fazer um valor bem alto, aí requer bastante tempo, requer muitos dígitos aí que você vai lançar, amém? Então, com certeza, tem algo para você entregar também ao Senhor nesse momento.
É uma oferta que ela é incomum, irmãos. Normalmente, nós não fazemos 2 ofertas nos nossos cultos. Você que já é membro da nossa igreja sabe disso. Esse QR Code aqui não está funcionando, né? Alguém conseguiu por esse QR Code? Ninguém conseguiu, tem que ser pelos dados, né? Pronto, ótimo. diamissões@verbodavida.com. A gente aproveita e corrige isso aí para o próximo culto, né? Diga, eu sou um missionário. Eu sou missionário. Glória a Deus. Pronto, gente, você conseguiu fazer aí? Glória a Deus. Que bênção. Vamos orar? Você está pronto para isso? Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos nessa tarde de contribuirmos com a obra missionária que está sendo realizada ao redor do mundo, Pai. Nós cremos na palavra que foi dita acerca do verbo da vida, que iria para todas as nações, e nós nos associamos a isso, Pai. Nós cooperamos com isso nessa tarde. Nós nos unimos a esse propósito, Senhor, e lançamos nessa tarde nossas sementes, declaramos esses valores, socorrendo, frutificando, Pai, alcançando vidas nas nações que nós não conseguiríamos com nossas próprias mãos, mas com os recursos que estão chegando lá. Pessoas estão avançando na pregação da Tua palavra, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo levantadas, mais ministros se levantando, mais missionários se levantando, Pai. Nós declaramos que não faltará absolutamente nada aonde eles estão. Nós declaramos avanço, crescimento, prosperidade, Pai, multiplicação em todas as áreas, através das sementes que estão chegando lá hoje. Nós declaramos o avanço da Tua obra e do Teu reino, em nome de Jesus. Você crê assim também? Amém. Se você vai fazer em espécie, pode vir com alegria, em nome de Jesus. Kakulyo sokala Yesu, Kakulyo sokala Yesu, Kakulyo sokala Yesu, Kakuli, Kakuli, Kakuli. Ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus. 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 Aleluia. No segundo culto a gente tem que fechar a música até o final, viu? Vai ficar o gostinho aqui que a gente não vai poder fazer agora. Gente, eu quero indicar alguns livros antes de a gente terminar o nosso culto, que tem tudo a ver com o nosso tema desse ano, que é legado missionário. Na editora Rema e ali no Verbo Shop, você encontra alguns títulos que são mensagens transcritas do nosso apóstolo, o apóstolo Bud Wright. Alguns desses títulos são tão especiais para nós, irmãos. E o nome dessa coleção, especificamente, é Coleção Legado. Exatamente o tema do nosso Dia Verbo da Vida de Missões, agora de 2023. Alguns títulos maravilhosos, como Você Nunca Estará Só, Não Fale Negativo, como aprender a rir diante das circunstâncias, uma vida de alegria, ou Happy Day, tem Receba a Sua Cura, tem O Melhor Dessa Terra, tem Oração Eficaz, Somos Ungidos. Todos esses livretinhos aqui, pequenininhos, finos, que você talvez diz assim, eu faço parte do Verbo da Vida, eu também sou um missionário, eu também faço parte dessa visão, e você nunca leu o legado do pastor Bud. Então, se você está sendo estimulado esses dias, encorajado, nós queremos te incentivar a adquirir um desses títulos, ou, preferencialmente, a coleção inteira. Se você também faz parte dessa visão, associa-se a isso, lendo os títulos deixados pelo nosso apóstolo. Talvez você nunca pôde ouvi-lo pessoalmente, mas você tem acesso a lê-lo, e é exatamente o que ele um dia falou, que você vai conseguir também ler na sua casa. Além disso, tem os livros Os Missionários que Amamos, Bud e Jen, esse é um livro feito para as crianças, todo em quadrinhos, né, para poder facilitar o aprendizado. E também temos a biografia do apóstolo Bud Wright, que se você é do Verbo da Vida, você tem a obrigação, diga obrigação,
tenho obrigação de saber essa história, de ter lido essa biografia. Você tem que ter isso aqui com um carinho, irmãos, com um amor enorme. Samir, isso é idolatria? Não, é gratidão. É gratidão e honra que nós temos por quem um dia trouxe a palavra da fé que alcançou os nossos corações e as nossas vidas. Então passa no Verbo Shop e adquire um desses livros, ou preferencialmente todos eles, e faz parte também dessa visão, levando esse legado a outras pessoas. Amém, gente? Quero encerrar perguntando onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Você que veio hoje, nunca tinha vindo. Lembra que você levantou no início do culto? Pronto. Esse é o momento que a equipe que está disponível aqui para você, à sua disposição, para levar você até uma sala, entregar presente para você lá, te receber com amor, está aguardando ao lado da porta ali de saída. Ó. Cadê as pessoas que nos visitam? Você pode se dirigir até lá. E uma salva de palmas para os nossos visitantes, gente, por favor. Você que trouxe o visitante, vai com ele também, para ele não ficar deslocado, não se sentir sozinho lá. Estamos chegando ao final do nosso culto. Amanhã está encerrando a nossa turma do discipulado, né? Se você ainda não tinha vindo, você ainda pode vir amanhã para assistir a aula de amanhã. E nós queremos te incentivar a fazer isso para você se tornar um membro de forma oficial da nossa igreja. Amém? Estou falando tudo, produção. Sem mais delongas, você pode ficar de pé aí no seu lugar? Estamos encerrando agora. Já tem culto quase emendado um no outro. Oi? Pegar os livros. Obrigada. Eu aqui tentando entender o código. Obrigada. A gente está quase aqui emendado um culto no outro e eu quero te incentivar a ficar. Nós vamos ter uma palavra poderosa. Temos um tempo de adoração ao Senhor ainda já. E você que vai para casa, eu quero declarar você indo em paz e em segurança. Indo debaixo da proteção e da poderosa mão do Senhor. Eu declaro uma semana maravilhosa para você. Como seu pastor sempre diz, fique atento. Seu telefone vai tocar. Boas notícias, boas novas estão vindo correndo na sua direção e elas vão te alcançar. Em nome de Jesus. Vai na paz, seja abençoado praticando a palavra. Em nome de Jesus.